Quando foi a sua última ideia criativa? Hoje à tarde? Esta manhã? Ontem? Semana passada? Mês passado? No ano passado? Que ideia foi essa? Mais do que isso, qual foi a sua motivação para ser criativo? O que o levou a fazer algo de maneira diferente? Vou abordar o tema criatividade baseado no livro Um Toque na Cuca, de Roger von Oeck, que é um especialista em criatividade e inovação. Ele fundou a empresa Creative Think em Menlo Park, na Califórnia, depois de uma carreira de sucesso na IBM. Ele aborda quais são os 10 principais bloqueios mentais, o que impede você de ser mais criativo, e ele aponta maneiras de como vencer esses bloqueios mentais. Agora, qual foi a sua última ideia criativa? Alguns dizem que foi descobrir uma maneira de limpar um programa de computador ou uma nova trajetória mais rápida para chegar ao trabalho ou à escola. Ou outra pessoa, por exemplo, me disse que o ano passado teve uma grande ideia, e deve ser realmente ter sido uma grande ideia, porque apagou tudo o que aconteceu de lá para cá. Por que fazer diferente? Se até hoje funcionou, por que mudar o que sempre funcionou? Você acredita que tudo que precisamos já foi inventado? Que todas as soluções que precisamos para ter uma vida boa, confortável, segura e feliz já existe? Claro que não, com certeza não. Apesar de grandes inventos terem surgido nas últimas décadas, que realmente proporcionam uma qualidade de vida excepcional se comparada com os nossos antepassados, ainda existem muitas oportunidades para criar coisas novas, para inovar. Para referência, eu vou postar junto com esse vídeo o link para o exercício realizado pela empresa Corning International com uma visão de futuro para os produtos de vidro. Quer dizer, o vidro está praticamente em todos os lugares, né? É uma coisa muito antiga, está nas janelas, está nos utensílios domésticos, né? O vidro na indústria, nos laboratórios, enfim, o vidro é amplamente utilizado. Mas eles, em 2010, 2011, fizeram um exercício de visão de futuro integrando o vidro às novas tecnologias que estão surgindo para aplicar o vidro à vida da gente, a essa vida tecnológica. O nome do vídeo chama Um Dia Feito de Vidro, né? A Day Made of Glass. Vale a pena vocês assistirem e ajuda a quebrar essa... Por que mudar o que sempre funcionou, né? Quer dizer, nós sim podemos avançar. Daí grandes inovações chamadas disruptivas, que mudam completamente como as coisas foram feitas, que vêm afetando fundamentalmente a maneira como a gente vive. Recorrente, né? Exemplo muito comum, as rádios estão acabando porque estamos escutando música através de Spotify, Deezer e outros aplicativos. A não ser que as rádios se reinventem, é claro. Estamos mudando a maneira de chamar um táxi, ou mesmo de chamar um transporte, porque não necessariamente precisamos chamar um táxi, podemos chamar um Uber. Os filmes que assistimos já chegam aos nossos dispositivos através de Netflix e outros aplicativos de vídeo em streaming. Quer dizer, são muitos exemplos. Mas a pergunta que surge na sequência, então, é o que é, então, esse pensamento criativo? Né? E de onde ele vem? Né? E a primeira questão, a primeira resposta que aparece é que o criativo ele tem que ser um sabe-tudo. Ele tem que ter conhecimento, mas conhecimento sobre os mais diferentes, os mais inúmeros tipos de coisas.
Não basta um conhecimento puro e especializado. Eu tenho que juntar coisas diferentes para propor novas soluções. E essa questão do conhecimento, ela é muito dinâmica, porque ao mesmo tempo que eu estudo um determinado tema, nada me garante que, estudando este tema específico, eu possa determinar quando uma nova solução vai aparecer. É um mistério, porque em algum momento esses conhecimentos que a gente está adquirindo podem se unir, podem se juntar, como que num milagre mesmo, para propor novas soluções e formar uma nova ideia, uma coisa completamente nova. O que você tem feito com os conhecimentos que você tem? Quais são os seus interesses? O que você tem pesquisado? Mas eu quero ser criativo. Como eu faço então? O pensamento criativo ele pressupõe uma atitude de busca constante, de exploração permanente. Exige perspectivas diferentes, analisar um problema dos mais diferentes enfoques. Eu tenho que, às vezes, mudar o ponto de vista para conseguir encontrar uma solução. É difícil encontrar um táxi? Eu não posso resolver o problema de táxi pensando como um taxista. Eu tenho que subir, elevar o meu ponto de análise para desenvolver uma perspectiva diferente e encontrar uma nova solução. Eu tenho que procurar constantemente novas ideias. Aquilo que já funcionou, muito certamente não vai resolver os problemas contemporâneos. Então eu tenho que procurar por ideias novas. E eu tenho que manipular o conhecimento. Eu tenho que transgredir as fronteiras de uma ciência e transportá-la para outra. Ok, de que maneira eu posso melhorar o transporte urbano? Usando um aplicativo de celular? Ok, mas aplicativos são de outra área, são da área de computação. Mas eu posso sim buscar uma aplicação móvel, no caso o aplicativo Uber é o que eu estou falando, ou 99 táxis ou outros exemplos, né? E resolver um problema do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Eu crio valor e entrego valor para as pessoas resolvendo um problema e entregando benefício. E finalmente, através da experiência. Quer dizer, como é que eu vou saber se realmente essa minha ideia ela vai resultar em uma inovação efetiva? Eu tenho que experimentar. E aí a inovação e criatividade andam de mãos juntas nesse momento. Eu tenho que tentar outra vez e fazer novas tentativas. E mesmo ideias malucas, ideias bobas ou impraticáveis podem sim alcançar novas práticas e propor soluções, quebrando normas, buscando ideias em locais às vezes inusitados. Então, devemos estar abertos à mudança. Quer ser criativo? Abra-se à mudança. Vou trazer dois exemplos de junção de coisas que não têm absolutamente nada a ver e que deram origem a ideias novas. Repetindo aqui a citação do texto, Prêmio Nobel de Medicina Albert Szent-Györgyi disse o seguinte: descobrir consiste em olhar para o que todo mundo está vendo e pensar uma coisa diferente. Dois exemplos que transformaram fundamentalmente a maneira como vivemos. A primeira, um alemão, por volta um pouco mais de 40 anos, observou que uma moeda cunhada, se pressionada sobre o papel, ela afetaria o formato daquele papel. E, junto com isso, lembrou de um processo de impressão. Quer dizer, eu posso usar várias moedas, né, no processo de impressão para criar uma página de um livro e várias páginas, enfim, imprimir um livro. Ele transportou isso para a prensa de tipos móveis.
Mas da onde ele trouxe a prensa, ele foi pensar no processo lá de fazer vinhos, né? Ou de amassar as azeitonas. No caso dele, foi do vinho. Quer dizer, prensas com um mecanismo mecânico, onde se fazia grande pressão para se tirar o extrato das uvas e transformar aquilo em vinho. Ele juntou as duas coisas e criou a prensa com tipos móveis. Olha só, coincidentemente, nesse período, né, a Reforma Católica proporcionou a possibilidade para que as pessoas lessem e interpretassem a Bíblia. Esse foi, né, no período de 1450, 55, foi o período onde ele editou a sua famosa Bíblia de Gutenberg, e levando a possibilidade das pessoas lerem e interpretarem, terem um entendimento acerca da Bíblia. Milhares de pessoas no norte da Europa passaram a aprender a ler e escrever, e isso deu um impulso enorme à cultura ocidental. Moedas e uma prensa para vinho. Juntando isso, uma revolução tecnológica e cultural que tem o seu impacto até nos dias atuais. Outro evento, né, no início da década de 70, um cara chamado Nolan Bushnell, né, aqueles que gostam de games talvez tenham ouvido falar dele, cansado de assistir somente televisão, né, e de ver as aplicações de computador, resolveu juntar as duas coisas para a diversão. E ele criou, né, unindo a TV e o computador, o videogame, dando origem ao que hoje é uma indústria que gera bilhões de dólares anualmente, que está presente na vida da maior parte das pessoas. Ok, mas e por que, então, todos nós não desenvolvemos essa habilidade de visão, de olhar as coisas diferentes, de mudar a ordem das ideias, de congregar conhecimentos de origens diferentes e propor soluções criativas e inovadoras? Bem, a verdade é que todos nós somos afetados pelo que o Roger denomina bloqueios mentais. E aí ele vai explorar ao longo do livro, né, os 10 tipos de bloqueios mentais que nos afetam. O que acontece? Quando nós estamos dirigindo no trânsito, indo de casa para o trabalho, quando nós estamos preparando uma refeição rápida, um lanche, quando nós estamos pagando uma conta no banco, nós não precisamos ser muito criativos. Não, são processos já consolidados e o nosso cérebro nos ajuda através das rotinas. Os comportamentos rotineiros são indispensáveis para fazer o que tem que ser feito. Eles facilitam a nossa vida para fazermos com velocidade e rapidamente aquilo que nós não precisamos pensar muito. Agora, o problema é quando essas rotinas elas nos impedem de enxergar as coisas diferentes, quando elas nos levam a bloqueios que nos prendem a um determinado status quo. Ou seja, pensamos sempre mais do mesmo. Eu não posso aplicar um raciocínio, por exemplo, de como fazer um sanduíche de queijo e presunto para o café da manhã, quando eu me deparo com um problema de uma demanda de cliente, por exemplo, não prevista num procedimento novo ou um problema que tem que ser resolvido de uma maneira inovadora. Aí o pensamento linear e rotineiro nos atrapalha e acaba dando origem aos chamados bloqueios mentais. O Roger, ele mapeou 10 bloqueios mentais que ele trata no livro Um Toque na Cuca. O primeiro é a resposta certa. Quer dizer, tendemos a pensar que tudo tem uma única resposta certa. O segundo é isso não tem lógica. Também fomos preparados, né, culturalmente educados para que tudo seja determinado dentro da lógica. Porém, nem sempre a lógica dá conta de resolver tudo. O terceiro, siga as normas. Porém, frente a problemas novos, quer dizer, não conseguimos resolver, então seguir as normas também não resolverá. Precisamos muitas vezes quebrar as normas. O quarto,
Seja prático. Quer dizer, temos que ter um comportamento voltado para a ação. Não, nem sempre a gente resolve isso. Muitas vezes o prático também não resolve. 5. Evite ambiguidades. Quer dizer, todas as coisas têm um determinado padrão de comportamento e às vezes combatemos aquilo que é antagônico, aquilo que é contrário. Porém, para sermos criativos, a ambiguidade é fundamental. Número 6 é proibido errar. Quer dizer, somos preparados para acertar sempre. Errar é uma questão de incompetência. Porém, para mim chegar a uma resposta nova, eu preciso ousar, preciso tentar coisas diferentes e aí o erro pode ser o caminho para a construção do sucesso. Número 7. Brincar é falta de seriedade. Nos últimos anos, felizmente, isso tem modificado, né? As pessoas estão sendo mais informais e estão incluindo o bom humor e a brincadeira no dia a dia. Porém, o comportamento padrão é que seriedade é sinal de competência. Mas para sermos criativos, seriedade pode atrapalhar. Número 8. Isso não é da minha área. Quer dizer, vivemos um período muito grande de especialização, onde as pessoas se dedicaram a saber cada vez mais por cada vez menos. E aí, uma coisa que é da área, vou dar um exemplo da área de tecnologia, né, uma pessoa trabalha lá na área de levantamento de requisitos, né, de atendimento ao cliente, vai passar informações lá para o desenvolvimento, e aí lá no meio do caminho surge uma questão e a resposta é: não, isso não é da minha área, né? Não, eu sou desenvolvimento, eu não tenho nada a ver com isso, é o pessoal do comercial lá que coletou os requisitos, isso não é comigo. Isso realmente não faz sentido, nem mais para a competitividade das organizações e muito menos para o exercício da criatividade e da inovação. O 9, não seja bobo, né? Quer dizer, de novo, né? Eu não quero fazer papel de idiota, eu não quero arriscar e aí eu escolho, né, determinadas posturas que são conservadoras e muito sisudas e às vezes a gente vê que fazer o papel de bobo pode ser beneficial, né? Pode trazer benefícios à criatividade. E o último, eu não sou criativo. Quer dizer, os outros são criativos. Criativos é o pessoal que trabalha na Google, né? Nós aqui não somos criativos, nós não temos essa capacidade, o que é uma grande mentira. Todos nós temos um grande potencial criativo. Não estou falando aqui, nem tampouco o autor, a respeito do jeitinho brasileiro, essa é outra coisa, né? Eu estou falando no potencial criativo que todos nós temos para propor soluções inéditas e proporcionar melhoria em todos os aspectos da vida nossa e dos nossos clientes. Por onde eu começo? Como é que eu faço para ser mais criativo? E aí, o Roger traz uma historinha do Zen Budismo que eu já conheci, achei fantástica e vou contar para vocês aqui. Um dia, um estudioso procurou um mestre chamado Nanin para perguntar sobre o Zen. Nanin ofereceu ao visitante uma xícara de chá. Ele despejou o chá numa xícara e quando essa estava cheia, ele continuou despejando chá. Imediatamente que a xícara começou a transbordar, o visitante bradou: "Mestre, basta, está cheia." E o mestre, em toda a sua sabedoria, disse ao visitante: "Você é como esta xícara, cheio de seus próprios pensamentos e ideias. Se não ficar vazio primeiro, como posso ensinar-lhe sobre o Zen?" Moral da história: se sua mente estiver cheia com seus próprios preconceitos, a verdade que os outros dizem pode não ser ouvida. A maioria das pessoas, quando conversa, tem pressa em expressar sua opinião e, por isso, só ouve o som da própria voz. O primeiro passo, então, é desaprender o que já sabemos. É nos livrar daquilo que trazemos conosco.
é ser capazes de se colocar numa posição de humildade frente ao novo, para que realmente o novo seja encontrado. Se você já sabe todas as respostas, jamais chegará uma pergunta nova, não é? Então, lembre, vamos desaprender aquilo que já sabemos. Vamos nos tornar uma xícara vazia. Às vezes, um toque na cuca pode nos libertar das premissas que nos mantêm amarrados a pensar sempre mais do mesmo. O toque na cuca ele pode vir, por exemplo, no formato de uma demissão, ou seja, um pé na bunda pode realmente nos dar o impulso que estamos precisando. Ele pode vir através de um cão chamado 4 horas. Você já viu algum cão chamado 4 horas? Pois bem, quando questionado por que 4 horas, a resposta do papai foi: ora, minha filha simplesmente batizou 4 horas, não pode? E, finalmente, fazer a pergunta inversa pode sim nos ajudar a chegar a respostas diferentes. Tudo que você pensa, tente pensar ao contrário. Que tal? Mais alguns elementos aqui que são incluídos pelo Roger. Por que os camelos são chamados os navios do deserto? Sei lá, numa água. Já se imaginou dirigindo num país onde a mão é invertida, é ao contrário? Por exemplo, aqui no Brasil dirigimos do lado direito, imagine-se dirigindo do lado esquerdo. Como ficaria? Você conhece esse moço da foto do lado inferior esquerdo? Quem é esse cara preso aí? Ah, você reconhece? William Gates III, mais conhecido como Bill Gates. E finalmente, por que chamamos bananas bananas e não amarelas? Mas chamamos laranjas laranjas, não? Finalmente, ninguém precisa ser criativo para resolver os problemas corriqueiros. Mas quando precisamos realmente, como somos desafiados a resolver coisas novas, inusitadas, inesperadas, precisamos sim ser criativos e inovadores. Para isso, convido você à leitura do livro Um Toque na Cuca, que está também o link aqui abaixo no vídeo, para que você conheça os 10 bloqueios mentais que Roger mapeou e identificou como fazemos para nos livrar desses indesejáveis bloqueios. Boa leitura!